Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana a solenidade da Epifania do Senhor. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 60, versículo de 1 a 6. O salmo é o Salmo 71. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de 2 a 3, depois de 5 a 6. E o Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós celebrávamos domingo passado o encerramento da oitava do Natal. E essa semana é a semana que nós nos preparamos para celebrarmos o encerramento do tempo do Natal com a solenidade da Epifania do Senhor. Mas o que é a Epifania do Senhor? A Epifania é a manifestação de Deus a todos os povos. Então, a primeira leitura já nos apresenta esta luz que se manifesta a todos os povos. É claro que o profeta Isaías, ele profetizava que essa luz queria se irradiar, queria iluminar toda Jerusalém. Era uma profecia messiânica, onde Deus iria se manifestar a todos os povos. Ele até coloca que todos os povos iriam se dirigir para Jerusalém para poder ali experimentar esse Deus que se manifesta. Então ele vai dizer que de todos os lados, de todas as regiões, todos os povos viriam para se encontrar em Jerusalém. Exatamente esta proposta do Deus que se manifesta, unir os homens que outrora experimentaram a divisão por causa do pecado, na figura dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós lembramos da briga onde Caim matou Abel, e a partir dali os filhos de Deus se dispersaram pelo mundo. E é claro, tudo isso fruto do pecado de Adão e Eva, o pecado original que fez com que os homens criados por Deus para serem luz se tornassem trevas. Por isso, o profeta Isaías, ele, na sua profecia, ele vê multidões vindo para Jerusalém para novamente se encontrarem no lugar onde Deus está presente. E diante dessa convergência de todos os povos novamente para se encontrar em Jerusalém, é a esperança do homem se encontrar entre si ou consigo e com seu irmão e, consequentemente, com Deus. É aquilo que São Paulo vai falar na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, onde os judeus e os pagãos irão se unir. Exatamente isso, porque Deus, ele veio ao encontro de todos os povos. O Concílio Vaticano II tinha essa preocupação, e todo o Concílio Vaticano II tem a preocupação do ecumenismo, para que todos os povos se unam em um só coração, se aproximando e voltando-se para Jesus Cristo. Nós sabemos que no tempo
que a igreja ela foi criada por Jesus, quando ela nasce na cruz ou da cruz, a grande preocupação era essa, para que na igreja os homens se encontrassem como uma nova Jerusalém que veio trazer a luz onde estava habitando as trevas. É importante nós nos alegrarmos com essa manifestação de Deus como luz dos nossos corações, das nossas almas, na nossa igreja, porque as trevas se dissiparão somente no momento que nós fizermos como o rei ou os reis magos, que viram a estrela do Oriente e se dirigiram ao encontro dela, porque nós sabemos que precisamos, como os magos, nos dirigirmos ao encontro da estrela que nos apontará a presença de Jesus Cristo no nosso meio, nas nossas vidas. Por isso, é necessário nós nos dirigirmos a Belém. E dirigir-se a Belém, nós sabemos que não foi fácil para os magos. Encontraram muitas dificuldades, a longa caminhada pelo deserto, o sol escaldante, a tentativa de Herodes, o inimigo, de persuadi-los e tentando enganá-los, dizendo que queriam saber onde estava o menino para adorá-lo, mas na verdade Herodes, com aqueles que estavam com ele, tinha a intenção de matar o menino. Nós até lembramos, depois que ele percebeu que tinha sido enganado pelos magos, ele mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, tentando também matar o menino. Por isso anunciar, por isso portar o Cristo não é fácil. É necessário nós deixarmos Deus falar em nossos corações e sermos dirigidos exatamente pela unção, pela palavra de Deus. Nós ouvimos no Evangelho que quando os magos souberam que a intenção de Herodes era matar o menino, eles desviaram do caminho e foram para outro caminho para que não se encontrassem com Herodes. Então é muito importante nós olharmos para a figura dos 3 reis magos, ou dos 3 magos que nos apresenta o Evangelho de hoje. Na verdade, a figura dos 3 magos é a figura de toda a humanidade. No tempo de Jesus, nós tínhamos 3 continentes, que era o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Hoje nós temos 5 continentes, que foi descoberto depois, o continente americano e o continente da Oceania. Se fosse hoje, nós teríamos, em vez de 3 magos, 5 magos, simbolizando todos os povos, todos os continentes, porque foi exatamente para todos que Jesus veio como luz para iluminar as nossas almas e os nossos corações. Mas o interessante, depois da longa caminhada, depois de encontrar o inimigo pelo caminho, vai dizer o Evangelho que quando chegaram a Belém, os magos ajoelharam
e adoraram o menino. Exatamente isso que precisamos fazer, aprendermos a adorar o menino Jesus que veio ao nosso encontro. E é importante, na pequenez, até mesmo na pobreza daquele menino ali no presépio, ali na manjedoura de Belém, nós percebermos como os magos a manifestação de Deus. É claro que esperavam o Messias, que esperavam a promessa através de alguém que fosse poderoso, alguém que viesse com muita riqueza, alguém que viesse com muita glória, mas na grandeza de Deus, ele quis se fazer pequeno, assumir a condição humana e manifestar-se humanamente para os seres humanos. Porque se ele manifestasse com toda a glória, com toda a sua magnitude, sua majestade, a sua onipotência, as pessoas que fossem encontrar com ele não iam perceber que fosse alguém que realmente veio para salvar a humanidade. Porque para salvar quem é fraco, Deus se fez pequeno, se fez fraco, deixou que a sua própria vida fosse entregue para que nós pudéssemos perceber. Realmente, alguém semelhante a nós assumiu toda a nossa condição, exceto o pecado, para nos resgatar. Hoje, na manifestação de Deus, na epifania de Deus, aqueles que fizeram como os magos, como fizeram também os pastores, foram ao encontro de Jesus e experimentaram a presença de Deus em suas vidas. É claro que muitos se dirigem a Belém ainda no dia de hoje, mas infelizmente se dirigem não para ter um encontro com Jesus, não para adorá-lo, não para glorificá-lo, como fizeram os pastores e hoje na Epifania, na festa da manifestação de Deus, os magos que adoraram esse Deus que veio ao nosso encontro, e não só adoraram, e aí a importância de nós entendermos, eles ofereceram o melhor que tinham: ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza a realeza de Deus. Jesus Cristo é rei, embora tenha nascido na pobreza da manjedoura de Belém, não podemos esquecer que ele é rei e veio para poder não assumir um reino do mundo, mas o reino dele é o reino do alto. O desespero de Herodes de perder o seu reinado é um desespero de quem não havia se encontrado com o Deus que veio ao encontro de toda a humanidade. No momento que nós olhamos para Jesus como o Rei do Universo, Rei que veio implantar o seu reino, o reino dos céus, aqui na terra, para poder salvar os homens, nós iremos entender o amor de Deus para conosco. Ofereceram incenso, que simboliza a sua divindade. Ele é divino. Por isso, no momento que nós oferecemos o incenso das nossas orações a Deus, fazendo que ela suba até os céus, é como um incenso suave, nós proclamamos a divindade de Deus,
em nossos corações, em nossas vidas. E por fim também ofereceram a mirra, que simboliza a paixão. Exatamente, Jesus veio se entregar por nós. Nós conhecemos todo o itinerário de Jesus até o alto da cruz, sofrendo a sua paixão, sofrendo as humilhações, sofrendo as perseguições, sofrendo o abandono dos seus mais íntimos. Tudo isso simboliza a paixão de Cristo oferecida na mirra apresentada pelos reis magos. Então, peçamos a graça nessa solenidade de deixarmos Jesus se manifestar nas nossas vidas. Que a nossa epifania aconteça nesta celebração solene que encerra o tempo do Natal e que possamos continuar em cada tempo da igreja, deixarmos que Jesus se manifeste em nossa vida e nos conduza a uma experiência de salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.